Olá, eu sou o Bispo Roberto Amaral e estamos em nosso canal Tempo de Crescer. O canal Tempo de Crescer tem o compromisso de formar discípulos de Cristo comprometidos com a cidadania. Hoje vamos entender um pouco sobre o dom de profetizar. Deus precisa e quer levantar profetas para esta nação, para este momento singular na vida da igreja. Então, o que o ministério profético pode oferecer à igreja hoje? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Fique conosco, no final, não deixe de dar o seu gostei ou não gostei. E o mais importante, passe este link aos seus amigos e irmãos para que eles possam também ter acesso a esta ministração. Vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. O que o ministério profético pode oferecer à igreja hoje? Existe ainda em nossos dias muito debate acerca do ministério profético. Um dos questionamentos que muitos fazem é: o ministério profético é válido para hoje? O mesmo argumento que usamos para mostrar que o ministério apostólico está em vigência, podemos também usar na questão hoje para o ministério profético. Na carta que Paulo escreveu à igreja em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, fica claro que os ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre devem ser exercidos até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, como estamos ainda no processo de desenvolvimento, o ministério profético, assim como os demais, ainda estão em vigor. Uma outra questão que a miúde surge é: qual a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia? O ministério profético é resultado de uma vocação, enquanto o dom de profecia, como nós conhecemos, ou a manifestação da profecia, termo que se harmoniza melhor com os originais, é uma manifestação de poder, uma manifestação capacitadora do Espírito Santo na vida do crente para um momento específico, independente dele ter uma vocação ministerial, profética ou não, assim como ocorreu com Saul, que foi tomado pelo Espírito Santo e profetizava junto com os demais profetas que tinham esse ofício. 1 Samuel 10, de 10 a 12. Todo crente batizado com o Espírito Santo pode profetizar, e todo crente vocacionado ao ministério profético deve ser capacitado a fazê-lo. 1 Coríntios 14, verso 31. Porém, a profecia como um dom é exercida de forma sobrenatural, ou então pela exposição da palavra. No ministério profético, a profecia é um instrumento não somente para vaticinar,
consolar e exortar, mas principalmente para orientar, direcionar o povo de Deus. Neste caso, a profecia não ocorre somente por uma manifestação sobrenatural, como também pela exposição da palavra de Deus. O exercício da profecia não depende do título profeta, como também ocorre com a função apostólica, como já vimos. É preciso acrescentar aqui que o exercício do ministério profético, à luz do Novo Testamento, difere do exercício do ministério profético do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram profetas de ofício, não esqueça disso. Eles tinham autoridade inspirativa para compor o cânon bíblico, Efésios 2:20 e 2 de Pedro 1:21. Eles eram, por isso, procurados e até provocados a profetizar, diferente do exercício profético exercido na igreja, em que o dom é dado por uma manifestação do Espírito Santo ao crente ou pela exposição da palavra de Deus. O que o ministério profético oferece à igreja para a sua edificação? Falemos então sobre as principais funções atribuídas ao ministério profético hoje. Em primeiro lugar, o ministério profético tem a função de edificar, exortar e consolar a igreja. Essa função é fundamentada em 1 Coríntios 14, 3 e é considerada o propósito central da atividade profética. O profeta fortalece também espiritualmente a igreja, chama a igreja, o povo de Deus, ao arrependimento e encoraja os crentes. Em terceiro lugar, o ministério profético traz direção e edificação por meio da palavra de Deus. Em quarto lugar, nos ajuda a discernir os tempos e alerta a igreja, assim como Ágabo anunciou uma fome em Atos 11, 27 e 30 e advertiu Paulo sobre sua prisão em Atos 21, de 10 a 11. O profeta deve advertir o povo de Deus sobre os perigos, as ciladas, e para que a igreja se mantenha vigilante. Uns entendem que Deus pode usar o ministério profético para confirmar chamados ministeriais, sempre em harmonia com o testemunho da igreja e das Escrituras. O ministério profético, sobretudo, coopera no aperfeiçoamento da igreja, conforme Efésios 4, de 11 a 13. Concluindo, o ministério profético hoje, segundo a visão denominacional e o entendimento teológico prevalecente, não se opera por ofício, mas como dom e manifestação sobrenatural. Como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ele é involuntário, acontece diretamente pela ação do Espírito Santo. Como dom ministerial, é exercitado pela exposição da palavra bíblica e, como tal, deve ser estimulado e capacitado. Assim, cremos.